Boa noite, com a graça e com a paz de Cristo Jesus, amém? Um prazer inenarrável poder estar com os irmãos. Sinto-me honrado em poder estar aqui hoje à noite. Nós viemos para dar aula para o IBC ontem, e a primeira, enviei até uma mensagem no grupo, e a mensagem foi: providenciem um violão. E aí, no nosso grupo de estudo, estudamos sobre ética cristã, sobre ética, os que os filósofos achavam de uma perspectiva da ideia de felicidade. Trabalhamos sobre a ética cristã, o comportamento do crente, e hoje de manhã trabalhamos um pouco sobre isso, pregando 2 Coríntios 5,17, falando que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se foram, eis que tudo se fez novo. Ele precisa andar como nova criatura, viver como nova criatura, pensar como nova criatura, porém, tendo como parâmetro a palavra, que é a Bíblia, e os mandamentos de Cristo, e uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Qual é a vida de acordo com a vontade do Senhor? Ele disse: vós sois sal da terra e luz do mundo. Se o sal deixar de salgar, ou for insípido, não faz sentido. Se a luz deixar de brilhar, não faz sentido. E a Bíblia fala que nós somos como luzeiros no mundo. O nosso objetivo maior é glorificar a Deus com as pessoas que um dia vão entregando suas vidas a Ele. E isso tem a ver que a luz deve brilhar. Lembrei-me até de uma música, de vejo a luz do Senhor que brilha, lembra? Muito linda aquela música. No entanto, nós cantamos muito. Deus me deu a curiosidade de aprender a tocar violão. E aos 12 anos, 13 anos, lá em Mogi, sou de Mogi dos Campos. Meu pai foi eletricista da Celpa, minha mãe foi professora, aposentada. Meu pai sofreu um acidente, passou 10 anos acamado. E depois de 10 anos, as pessoas visitavam sempre meu pai, achando que ia levar consolo para ele. Pelo contrário, o papai, até doente, era crente, pregava e orava, acamado e falando do amor de Cristo. Isso é bom. Isso é bom. Eu cresci assim. Aos 13 anos, nós reativamos o trabalho lá na igreja, que estava há muitos anos, quase 15 anos parado, lá em Mojuí. Hoje é uma igreja. Eu tive o prazer de estudar 6 meses com o pastor Eber, que passou por aqui. Depois eu fui para Recife, porque eu achava que eu precisava um pouquinho mais. Sempre fui curioso em querer aprender muita coisa. E voltando para Santarém, eu cursei gestão pública. E aí fiz psicologia, já são 10 anos como psicólogo na área, atuante, e terminei direito. E alguém me perguntou semana passada: tu não vai parar? Eu digo: agora eu vou para o mestrado. Eu tenho que ir para o mestrado. Eu tenho que aprender mais. Eu aprendi uma frase também fazendo um curso, fiz um curso completo internacional de coach, e uma das frases é a seguinte, uma frase máxima do coach, é que todos nós nascemos ou fomos criados por Deus com um propósito: tornar a vida do outro melhor. E se nós, como crentes em Cristo Jesus, não pudermos fazer isso, perdemos o sentido da vida. Pois foi para isso que a igreja foi criada. Cantamos cada hino lindo, e eu fiquei maravilhado pela música de agora, que fala de cáris, de graça, de um favor imerecido. Eu não merecia ser amado por Deus, Ele me amou. Eu não merecia ser salvo por Ele, Ele me salvou. Eu não merecia que alguém morresse por mim, Ele morreu. Eu não merecia que, mesmo diante de tantas as lutas que eu enfrento, alguém se preocupasse comigo e, no entanto, resolvesse me ajudar. Ele faz isso todos os dias. Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas alegrai-vos, porque eu venci o mundo. E ele ainda diz mais ainda, quando ele falou aos discípulos, preocupadíssimos, pensando que ele não fosse estar com ele, ele disse: olha, eu eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe o que significa isso? É graça de Deus sendo derramada na vida da sua igreja. Quem pode dizer amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 4 a 9, nós vamos ler. Me deram um negócio para eu passar aqui. Bora ver se funciona. Se eu sei mexer nisso. Não. Deixa quieto.
Depois tu aperta para mim, tá, mano? Eu vou virando aqui, tu vai virando. Efésios, capítulo 2, versículo 4 a 9. Está aí o texto. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele está se referindo aqui à fé. É Deus que coloca a fé em nossos corações todos os dias. Não vem das obras, eu não preciso fazer nada para ir para o céu, eu preciso simplesmente entregar a minha vida a Cristo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A salvação é pela graça, irmãos. E a graça de Deus, ou o poder da graça na família. É muito importante esse tema, e é muito sério esse tema. O poder da graça. O que a graça faz em nossa casa? O que a graça de Deus ela é capaz de mudar em nossas vidas? O que é que a graça de Deus é capaz de realizar na vida de uma pessoa que a Deus entrega a sua vida? Não só a salvação da nossa alma. Somos salvos pela graça, mas não apenas a salvação das nossas almas, mas a salvação dos nossos sonhos, dos nossos planos, da nossa família, dos nossos projetos. Eles são alcançados pela graça de Deus. Primeiro, a graça nos alcançou para que pudéssemos ter certeza de vida eterna. Mas ela traz consigo um leque de bênçãos derramadas por Deus em nossas vidas. Deus salva também. Somos alcançados por essa graça. Nos sonhos, nos planos, e a nossa família passa a ser resguardada por esta graça. Vida versus graça. A vida precisa de graça. O texto fala assim, louco, se hoje Deus pedir a tua alma, o que tens preparado, para quem será? A nossa vida precisa do amor de Deus. A nossa vida precisa da graça do Senhor, do favor imerecido. Todos os dias eu peco, todos os dias falhamos, todos os dias erramos, todos os dias choramos aos pés do Senhor, e a graça de Deus, o favor imerecido, ele é derramado através de misericórdia, a qual a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor, elas são todos os dias em nossas vidas derramadas, e elas têm se tornado o motivo pelo qual nós não somos consumidos por esse mundo que é tão pecador, esse mundo que é tão cruel, esse mundo que destrói vidas, esse mundo que tira a comunhão do povo de Deus com o Senhor, esse mundo que faz com que você não tenha a paz de Cristo em seu coração quando você olha para o mundo. Mas quando você olha para Cristo, você é inundado por completo pela graça do Senhor. Amém? A sua família é inundada pela graça do Senhor. Quando você ora ao Senhor, Deus abençoa a minha família, Deus abençoe meus filhos, Deus abençoe meus pais, Deus abençoe minha casa. A sua casa passa a ser propriedade do Senhor quando você pede para Ele ser o dono dela. A graça a graça é uma grande carência na sociedade. As pessoas têm vivido uma vida muito egoísta, egocêntrica, às vezes egolátrica, voltada mais para o materialismo, ou porque nós não dizermos assim, mais para o ter. Eric Fromm, ele diz que nós devemos olhar, ainda bem que Deus não nos olha pelo que nós temos, mas Deus nos olha pelo que nós somos. Deus, quando olhou para mim, olhou para você, Ele não olhou para o que tu tinhas. Tu tinhas posses, tu tinhas dinheiro, tu tinha bens, propriedades, não. Ele olhou para você, aquele homem pecador, que precisa da minha ajuda, que precisa ir para o céu, e só tem um jeito, a minha graça, sobre a vida dele. Ainda bem que Deus nos olha pelo que nós somos, não pelo que nós temos. Não é de hoje, irmãos, que desde os tempos bíblicos podemos ver que a falta de graça no lar pode gerar muitas coisas, né? Quando há carência de graça no lar, nascem deficiências e suas consequências. Como assim?
cara veio lá de Santarém dizer para mim que quando falta graça no lar, há deficiências. O que é uma deficiência? É falta de alguma coisa que deveria estar correta e não está. Quando falta a graça de Deus na minha casa, algo está errado. E algo passa a ficar errado. Passa a haver a ausência de muitas coisas. Quando a graça de Deus faz parte de uma família, você vai observar naquela família temperança, amor, compreensão, respeito, carinho e um coração cheio de solicitude para com as outras pessoas. Mas quando a graça de Deus é ausente de um lar, você pode observar, pessoas que não têm Deus no coração, elas vivem uma alegria, mas elas não são felizes. Porque há uma diferença entre estar alegre e ser feliz. Felicidade é mais subjetivo. Segundo Santo Agostinho, ele fala que a felicidade está muito mais voltada não para o que nós temos, para o que nós somos, ou para o que nós construímos. Mas a felicidade, segundo Santo Agostinho, ele fala o seguinte, a felicidade está em 2 pontos importantes. Em conhecer a Bíblia como palavra de Deus e praticar a palavra todos os dias. Aí nós vamos sentir felicidade. Nós vamos entender o que é servir a Deus com o coração cheio de alegria. Porque ser alegre, todo mundo pode ficar alegre. Você ganhou foi bem remunerado pelo seu patrão, recebeu uma gratificação de 5% no seu salário, você vai ficar alegre. Agora, a felicidade é muito maior. Quando você entrega a vida a Cristo, é algo que você não consegue explicar nem descrever, é inexplicável e indescritível. Estar alegre é porque alguma coisa boa aconteceu na sua vida, mas estar feliz é algo que preenche por completo o teu ser, ao ponto de você não saber explicar. Eu até brinquei com os alunos ontem, eu disse, me vende, o pastor também foi, eu disse, me vende 1 quilo de felicidade. Não tem. Mensura, pega uma trena e começa a medir a felicidade. Não tem como. Eu sempre costumo trabalhar na clínica e digo para os meus clientes, só sabe como dói quem está sentindo a dor. Então, às vezes, a felicidade é tão grande que ela torna-se inexplicável em nossas vidas. Somente a graça de Deus, quando faz parte por completo em nossas vidas, nos torna plenas, de acordo com o grego, nos torna cheios do poder de Deus, ao ponto de nós simplesmente vivermos uma vida cheia de alegria, as pessoas vão ficar felizes conosco, as pessoas vão se sentir bem perto da gente, e uma família que foi alcançada pela graça, ela passa a ser uma família totalmente diferente. Quando há carência de graça, nascem deficiências e suas consequências, relacionamentos quebrados, instituição da família enfraquecida, pais, filhos e irmãos se tornam inimigos. Nós temos visto nos noticiários muita coisa acontecendo parecido com isso, né? Sociedade doente e adoecendo, pessoas profundamente amarguradas e feridas. A pessoa ferida, a única coisa que ela vai poder fazer é destilar dor e sofrimento para com os outros, porque ela é ferida. Ela não tem a paz de Cristo. Ela não sente a alegria e a felicidade que vem gerada pelo Espírito Santo em sua vida. Então, uma pessoa ferida é uma pessoa sofrida. É uma pessoa que, quando ela conversa com alguém, ela simplesmente fere também. Porque ela não sabe lidar com a dor do perdão. Ela não sabe lhe perdoar. Pessoas feridas são pessoas amarguradas. Pessoas amarguradas são pessoas que não aprenderam a amar. Pessoas que não aprenderam a amar, provavelmente jamais conseguirão perdoar alguém. Eu sempre lido com alguns casais, e eles dizem assim, a mulher diz assim para o marido, eu perdoo ele, doutor. Eu perdoo, ela fala assim, mas eu não esqueço. Então, você não perdoou? Né? A Bíblia fala que Deus olhou para mim, olhou para você, e não viu perfeição alguma. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, fadados ao inferno. No entanto, Ele olhou e amou. Sabe por quê? Porque foi Ele que nos fez. E Ele nos amou, e Ele olhou para nossas indiferenças, simplesmente Ele
desconsiderou tudo aquilo, simplesmente porque ele nos amou. Foi exatamente o que aconteceu naquela cruz. Quando ele estava naquela cruz do Calvário, simplesmente o Deus Todo-Poderoso, na pessoa bendita de Cristo Jesus, desconsiderou as nossas falhas, desconsiderou as nossas transgressões. Ele não levou em conta, não colocou na balança isso, senão iríamos direto para o inferno. No entanto, ele resolveu nos amar e nos oportunizar o privilégio de podermos ter uma nova chance ao lado dele no céu. Amém? Aí a graça, o favor imerecido de Deus passou a fazer parte da minha vida, da sua vida. E essa graça de Deus precisa fazer parte das nossas famílias todos os dias. A Bíblia traz exemplos de famílias vivendo debaixo da graça e famílias vivendo sem ela. Ou seja, a indiferença. Olha lá, Davi e Absalão. Absalão, quem era Absalão? O terceiro filho de Davi. Absalão quis usurpar o lugar do pai. Perseguiu Davi, feriu Davi. No entanto, depois Absalão foi morto. O que foi que Davi fez? Chorou. Mas vamos entender essa família maravilhosa de Davi. Davi não, em momento algum, eu faço isso, irmãos, que quando eu leio, o meu óculos é para longe, não para perto. Eu tenho que tirar o óculos para ler para perto, né? O que foi que aconteceu com Davi? Davi, a Bíblia fala que Davi pecou porque desejou a mulher errada, que não era dele, já pecou. Teve filho, que não com a mulher dele. Esse filho quis usurpar o lugar dele, quis tomar o lugar dele. Mas comece a imaginar um filho rebelde em casa, um adolescente, um jovem. Adolescente começa dos 11 até os 17, 18 vem a juventude, mas de acordo com o ECA vai até os 21 anos, enfim. Né? Aí você começa a observar um filho sem a ausência do pai, o pai presente e ausente. É o presente ausente. É o pai que sai de madrugada para o trabalho, é o pai que quando chega o filho está dormindo. Ou é o pai que quando o filho quer um carinho, o pai diz, estou ocupado. Ou a mãe que quando um filho quer algo com ela, ela não tem tempo porque tem alguma tarefa para fazer. Uma vez eu contei a história de uma criança que queria tanto ver o pai dela, que queria tanto falar com o pai dela, queria tanto conversar com o pai dela, queria tanto ter esse relacionamento interpessoal, que nós chamamos o relacionamento familiar, que gerava comunhão lá em Atos 2, 42 e 47, tinha esse relacionamento interpessoal, que fez a igreja crescer, que fez a igreja encher de pessoas sendo convertidas a Cristo Jesus. A história conta que uma criança queria tanto falar com o pai dele. Pai, eu queria falar com o senhor, meu filho, estou ocupado. Pai, eu preciso falar com o senhor, meu filho, eu estou ocupado. Pai, quanto custa uma hora do seu trabalho? Aí o pai falou um valor X. Aí o filho, eu posso trabalhar cortando a grama, fazendo alguma coisa aqui? Você me paga toda semana? Pago. O filho foi, juntou uma hora do valor do trabalho do pai dele. Quando ele juntou, ele, pai, eu estou pagando aqui para o senhor uma hora do seu trabalho, para o senhor ter tempo para mim. Famílias faltosas da graça, famílias que não têm a graça de Deus, elas têm ausência de relacionamentos. E elas, ao mesmo tempo, têm carência de relacionamentos. Uma família dessa era a família de Davi. Talvez quantas e quantas vezes Davi chegou com seu filho Absalão e disse, meu filho, eu te amo. A Bíblia não relata isso. A Bíblia relata aqui que quando Absalão morreu, Davi chorou desesperadamente. Davi ficou desesperado, porque Davi não havia, em algum momento, sido um pai de verdade para o seu filho. Ao ponto de Davi chorar desesperadamente. Davi ficou triste. Davi, em algum momento, não soube mais nem o que fazer quando seu filho morreu. Olha aqui, o maior inimigo da graça é a indiferença. A indiferença deu a Davi o pior de seus inimigos, seu filho Absalão. A indiferença cria nos outros, ou torna os outros nossos inimigos. Ou até mesmo nos tornamos inimigos de nós mesmos, quando nos tornamos indiferentes para com a graça de Deus em nossa casa, ou para com a nossa vida. Olha, Deus não foi indiferente conosco. Ele trata com cada homem. Ele nos disciplina porque nos ama. Ele nos ampara todos os dias. O outro exemplo, que quando a graça faz parte de uma casa, nós podemos perceber aqui José e Maria, quando esqueceram Davi no templo, lembra quando esqueceram Jesus no templo?
Jesus tinha quantos anos quando foi a primeira vez ao templo? Quantos? 12, né? Muito bem. Lembraram das 12 tribos, né? Muito bom. E então, a Bíblia fala que eles esqueceram Jesus aí. José e Maria não ficaram colocando a culpa no outro de forma alguma. O grande problema no lar, e eu trago aos irmãos um exemplo maravilhoso, que foi o exemplo de Adão e Eva, uma família que estava sendo construída por Deus, que todas as tardes Deus descia do céu para falar com quem? Com Adão, né? Conversava com ele, batia um papo com ele. Eu não sei se ele trazia um chimarrão para tomar com Adão, ou se ele trazia um tacacá para tomar com Adão. Não sei o que ele trazia para tomar com Adão, sei que ele batia muito papo com Adão. Ou um sorvete de cumaru, que é gostoso. É o melhor sorvete do mundo. Quem não tomou quando foi em Santarém, tome. É bom. E é bom para a saúde. Tá? E aí o que aconteceu? Quando o rapaz chamado Adão errou, transgrediu um princípio dado por Deus, não comerás do fruto do conhecimento. Ele fez. Qual foi a primeira desculpa de Adão? Foi a mulher que tu me destes. Quando a casa, ou quando a família, ela é carente da graça de Deus em sua casa, em seu lar, nos seus meios, quando não há relacionamento interpessoal, somos tendenciosos a culpar o outro. Ninguém. É o outro, foi a mulher que tu me deste. Não, foi ele que me atiçou, me convidou a comer o fruto do conhecimento. E depois sobrou para a serpente, né? Ninguém quer assumir a culpa. A culpa não é de ninguém. Traduzindo, a culpa de todo mundo. Quando falta relacionamento no lar é porque alguma coisa está faltando. Quando falta comunhão no lar é porque a graça de Deus está sendo deixada de lado. Quando falta comunhão no lar é porque o amor de Deus não tem sido derramado sobre a sua família por completo. Quem é a culpa? É de Deus? É do Espírito Santo? É do Jesus Cristo que morreu na cruz em seu lugar? É de seu marido? É da sua esposa? Não, é do conjunto, é de todos. Nós temos que atentar para isso. Aqui, olha, lá em Lucas 2,49, olha o que aconteceu quando esqueceram Jesus lá no templo. Jesus veio, e esquecemos Jesus, vamos voltar. Ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Por que vocês estão me procurando? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Ele sabia o que ele estava fazendo. E desceu com eles e foi para Nazaré, e lhes era sujeito. Havia temor, havia comunhão, havia graça de Deus naquele lar. E a Bíblia fala que Maria guardava no seu coração tudo o que Jesus falava para ela, mesmo sendo mãe de Jesus. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. Quantas famílias perdidas por aí, irmãos, procurando responsáveis, quando deveriam se juntar, lutar juntos pelo sucesso do casamento? O grande erro do ser humano é arranjar uma desculpa e culpar alguém. Quantas famílias sendo dilaceradas por Satanás, pelo pecado, e encontram uma desculpa. O culpado é o outro. O culpado foi ele. O culpado foi ela por isso. Não. A grande verdade é que nós precisamos olhar para Cristo. Olhar para Deus. Ler a Bíblia junto. Ensinar as crianças o caminho que devem andar. E nós somos responsáveis por nossos filhos chegarem ao céu. Porque o caminho que ensina somos nós, somos pais. A direção quem dá somos nós que somos pais. Vai chegar um momento que eles vão decidir sozinhos, mas enquanto estiverem debaixo de nossa égide, debaixo de nossa responsabilidade, somos nós que devemos ensinar a criança o caminho pelo qual ela deve andar, pois quando se tornar mais velha, jamais se desviará do caminho. Como é que eu faço com que meu filho não se desvie do caminho? Eu devo ser testemunho vivo para ele. Eu devo brilhar todos os dias como luzeiro do mundo na minha casa. Eu devo ser diferente como crente em Cristo Jesus na minha casa, e o meu filho tem que olhar para mim lá no mercado, comprando alguma coisa ou fazendo algum negócio, eu sendo crente também.
Porque se eu fizer assim, ele vai querer ser igual ao meu pai. Vou querer ser igual à minha mãe. Por quê? Porque eles são crentes fiéis ao Senhor. Nós precisamos entender que a graça precisa fazer parte do nosso lar. Já cantamos maravilhosa graça, né? Tua graça me basta. Ela basta. Mas será que nós queremos ela por completo em nossa casa? É preciso tê-la por completo. Sabe por quê? Porque Deus não divide a sua glória com mais ninguém. A glória é dele. Deus é inegociável, salvação é inegociável, vida cristã é inegociável, comunhão com Deus é inegociável. Espera aí, Deus, eu vou ter que viajar, mas eu vou deixar meu filho orando no meu lugar aqui, lendo a Bíblia no meu lugar. Não pode. Nós temos que ser testemunhas para os nossos filhos todos os dias. Todos os dias. Quantas famílias perdidas procurando responsáveis, quando deveriam se juntar e lutar juntos pelo sucesso do casamento, quantas vidas têm sido feridas por causa da intolerância, porque pensa diferente, porque possui gostos diferentes, porque falhou. Né? Vivemos um mundo hoje de intolerância. Tratar alguém com menosprezo, vai para a lei, é crime. Não cuidar do seu filho direitinho, se o filho tiver um pouco de inteligência, ele vai lá no conselho tutelar. E tem criança em Santarém cuja mãe vai bater, vai disciplinar, ela diz, eu vou lá no conselho tutelar. Criança com 8, com 9 anos, já aprendeu uma palavra, que existe o conselho tutelar, mano. E uma vez eu cuido de uma igreja lá no bairro de Jaderlândia, que o pastor Fábio, ele casou com uma descendente japonesa, ela foi primeiro, ele casou, passou 2 meses em Santarém, ela foi embora para o Japão, que ela precisava revalidar o visto dela. Aí veio a Covid, ou o Covid. Aí o que aconteceu? O pastor Fábio ficou 2 anos sem a namorada. Tadinho, né? E o pastor Fábio só vivia triste. Eu digo, homem, Senhor, libera esse homem para viajar, senão ele vai morrer. Com saudade dessa namorada dele. Família. Namorou com ela pelo telefone primeiro. Namorou com ela mais de 6 anos pelo telefone. Ela no Japão, ele no Juruti. Digo, mano, se isso aí não for amor, não sei mais o que é, não. E ele, preocupado e triste, digo, Senhor, libera para esse homem ir embora, porque eu não aguento mais ver meu amigo chorar e sofrer. Aí veio a liberação, Fábio foi embora. Eu assumi a igreja. E nesse dia, nessa semana, uma mãe chegou comigo e disse, pastor, olha aqui, ó. Esse meu filho é desobediente, não me obedece, não vai para a aula, não faz dever de casa, e quando eu vou corrigir, ele fala no tal de ECA, fala no tal de conselho tutelar. O bairro de Jaderlândia é um bairro bem onde as pessoas são bem humildes. Aí eu comecei a sorrir. Eu digo, minha irmã, vá lá, eu vou conversar com seu filho, vem cá. Eu digo, olha, respeite sua mãe. Quem te dá comida para tu comeres é minha mãe. Quem te cuida de quando está doente é minha mãe. E por que tu não obedece tua mãe? É porque ela é chata. Eu vou mandar ela te dar uma surra, então. Está lá na igreja, pula para um lado, pula para o outro, pula para o lado. É preferível estar na igreja do que vê-lo perdido no inferno. Deixa o bichinho lá. Tá certo? E família é isso. Família é isso. A igreja nada mais é do que uma família. Mas a igreja não é família aqui. Ela vem ser família a partir da sua família. Não é na sua igreja que você aprende a amar Jesus, servir a Jesus e ser crente. É na sua casa com seus pais. É lá de casa, lá do berço, que ele aprende que existe um Deus maravilhoso, um Deus que morreu na cruz por ele. Mesmo que ele não entenda nada, mas ele vai ouvindo, vai crescendo ouvindo isso. E o seu coração vai brilhar de alegria, vai transbordar de felicidade, quando ele entender. Agora eu entendo o que meu pai dizia quando eu era criança, que Jesus me ama. Hoje eu sinto esse amor quando eu canto maravilhosa graça. Hoje eu sinto esse amor quando eu digo que tua graça me basta. Hoje eu sinto esse amor quando eu canto o hino maravilhosa graça, é imensurável, é sem fim. Hoje eu entendo isso, porque meu pai e minha mãe me ensinaram que Deus é amor. E que Ele morreu na cruz em meu lugar. Nós precisamos trazer de volta a essência de ser família para a igreja. Nós precisamos viver todos os dias lá em casa
Um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que perdoa os pecados, um Deus que ajuda nos relacionamentos interpessoais, um Deus que faz com que o pai aprenda a amar seu filho, mesmo imperfeito, porque ninguém é perfeito, nem o pai é perfeito, ninguém é perfeito. Ele tem que entender que um dia eu fui criança como meu filho, um dia eu aprontei como meu filho, eu tenho que amá-lo. É nessa hora, quando ele erra muito, que eu tenho que dizer, eu estou aqui, meu filho, eu sou seu pai, eu te amo. E isso é ser família. Aí quando você vem para a igreja, você passa a viver isso aqui na comunhão dos irmãos, no partir do pão, na ceia, canta com felicidade, com o coração transbordando da graça de Deus em sua vida. Não precisa o pastor dizer, quem pode dizer um glória a Deus? Que nada, dê o glória a Deus com alegria, porque você não é crente em mim nem no pastor. Ninguém salvou você, quem salvou foi Cristo, amém? Então tenha alegria na casa do Senhor, cante com o coração transbordando da graça de Cristo. Olha aqui outro exemplo. O pai do filho pródigo não se importou com o dinheiro que o filho gastou, porque estava feliz por dentro ou pelo retorno do seu filho. O filho resolveu pedir, me dá a minha parte, eu quero que tu me dês em vida a minha herança, porque eu acho que tem uns amigos meus que me disseram que eu posso investir na Unic, né? É Unic? Na Unic, nos bitcoins, né? Aí investi, comecei a ganhar dinheiro, começou a curtir a vida doidado, começou a ir para todo tipo de festa, começou a curtir a vida achando que Deus, não, Deus, primeiro eu sirvo o mundo, depois eu te sirvo. Aí o Bitcoin quebrou, a Unic quebrou todo mundo. E o cara ficou agora, e agora o que é que eu vou fazer da minha vida? Meu pai não sei se me quer de volta. Eu vou arranjar um emprego com um rapaz que cria porcos, lembra da Bíblia? Foi envergonhado, foi humilhado, conviveu com os porcos, comeu as migalhas das alfarropas da ração que o porco comia. Depois ele caiu, teve um insight que nós chamamos na psicologia. Teve um insight. É um estalo, nada mais do que uma perceber-se, uma autopercepção da sua atual realidade. Pequei contra os céus, pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Vou voltar para a casa do meu pai. Meu pai deve estar furioso comigo, minha mãe, meus irmãos, porque eu gastei uma fortuna que me foi dada que era boa. Com que cara eu vou chegar em casa agora e dizer para o meu pai? E o filho geralmente pensa assim, meu pai deve estar furioso comigo, passei 4 anos curtindo a vida doidado, vou voltar liso. Talvez ele vai dizer, se ele for um bom maranhense, um bom cearense, vai dizer assim, já veio pedir dinheiro de novo, né? Eu sou filho de maranhense, viu? Por isso que eu falo. Maranhense com Potiguar. Mas nasci lá no Mujuí. Terra boa. Então, a Bíblia fala que aquele filho resolveu voltar, ele simplesmente o que ele havia colocado, ou pensado, na sua subjetividade, ele verbalizou para o pai. Pai, eu pequei. Eu pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. A Bíblia fala que o pai estava na beira do portão, no portão esperando o filho. E em momento algum o pai chamou os guardas ou seguranças da fazenda para prender o filho, para mandar embora. Pelo contrário, uma família que vive debaixo da graça, há perdão. Amém? Uma família que vive debaixo da graça, há relacionamento interpessoal. Amém? Uma família que vive debaixo da graça, há aceitação. Deus me aceitou do jeito que eu sou, quem é você para dizer que não aceita seu irmão? Deus me perdoou do jeito que eu sou, quem é você para dizer que não perdoa? Ainda tem que esquecer, porque a Bíblia fala que Deus perdoa nossos pecados, amarra-os e lança na profundeza do... Não é do rio? É do mar. Ele esquece. Então nós temos que pensar dessa forma todos os dias. A igreja é um lugar de graça, é da manifestação do amor de Deus. A nossa família tem que viver debaixo da graça, é um lugar de graça, é um lugar da manifestação do amor de Deus. Como se vê? Os pais amando, respeitando, cuidando, andando junto com os filhos, sendo o pai sendo o melhor amigo do filho, a mãe sendo a melhor amiga da filha. Sabe por quê?
O mundo jaz o maligno, se nós não atentarmos para isso, o mundo vai ensinar para os nossos filhos aquilo que nós deveríamos ensinar de Deus. Se nós não cuidarmos do nosso lar, o mundo vai ensinar aquilo que não serve para os nossos filhos. Ele vai ensinar que Deus não é amor, que Deus não existe, que ele pode provar isso, pode provar aquilo, pode beber uma, beber duas, tomar três, pode ver embriagado, não tem nada a ver, depois que o criado não tem nada a ver, pode-se tudo. E nós temos que tomar cuidado, que para Deus tem tudo a ver. Que quando você peca, o pecado gera morte. Ele afasta a nossa comunhão com o Senhor. E nós precisamos atentar para isso. O pai do filho pródigo, ele não entendeu, ele nem quis parar para perceber nada, ou refletir no que o filho havia feito de errado. Simplesmente ele correu, abraçou, beijou o filho, depois ele disse, traga uma roupa bonita para o meu filho. Meu filho está todo moribundo aí, traga uma roupa bonita para ele. Vai lá na loja da irmã daqui da igreja de Itaituba, a loja mais top das galáxias, compra a melhor roupa para ele. Ele vai ter que vestir. Vai na melhor joalheria, que é minha, bota um anel nele. O anel significava que ele tinha direito a tudo que era dele de novo. Coloca uma sandália nova para ele. Sei lá, Cavaleira, como é que é, Coca-Cola. Eu gosto da Havaiana mesmo, pé duro mesmo, que é top, macia, não quebra fácil, né? Ou então aquelas de couro lá do Nordeste, que dificilmente acaba. Dura até acabar, como diz a história, né? Mas nós temos que entender que o quanto uma história nos mostra o quanto Deus nos ama também. O pai do filho pródigo não quis saber de nada, simplesmente mostrou para o filho que o filho fazia parte da sua família, o filho era amado por ele. Da mesma forma, Deus faz conosco todos os dias. Todas as vezes que nós falhamos, que nós erramos, Deus não se importa com isso, Ele se importa com você. Ele não quer saber o que você fez de errado, Ele quer saber como é que está a tua vida, porque você precisa voltar para Ele. Ele se importa com a tua vida espiritual. O desejo do coração de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade que está em Cristo Jesus. Deus ama você. Ah, mas Deus, eu sou pecador. Deus ama você. Aconteça o que acontecer, você nunca pode esquecer dessa frase. Deus ama você. Amém? Vou tirar o óculos para ali de novo. Coisas, elas existem para serem usadas. Amém? Vidas existem para serem... Vocês estão lendo aí atrás, né? Muito bem. Coisas não são mais importantes, pessoas sim. Amém? O que precisamos saber sobre a graça? A graça é um grande desafio. Se eu fosse trabalhar o grego, graça é caris, favor imerecido, verbo do dom, de duron. Mas a graça, para mim, para você, é um grande desafio. É um grande desafio. Para o homem carnal é muito difícil participar ou praticar a graça de Deus. Amar é uma atitude de graça. Ter comunhão é uma atitude de graça. Ter respeito pelo próximo é uma atitude de graça. Sentir a dor do outro é uma fala muito da psicologia, mas sentir a dor do outro é uma atitude de graça. Quem foi um dos maiores psicólogos da história da humanidade? O próprio Cristo. A Bíblia fala que quando ele olhou para a humanidade e não viu um justo sequer. À beira do caminho, aquele rapaz lá, do tanque de Betesda, coxo, aleijado, não podia pular no tanque. A Bíblia fala que uma vez por ano vinha um anjo, mexia as águas e alguém pulava, né? Mas como alguém talvez pudesse apenas ter uma deficiência no braço, mas corria, então o aleijado não podia correr. Jesus olhou para ele e teve compaixão. Compaixão é ser movido por dentro, é sentir a dor dele e usou de graça para com ele. Nós precisamos todos os dias olhar para os nossos filhos com o coração cheio de graça. Nós precisamos olhar para cada irmão da nossa igreja com o coração cheio de graça. Eu saí cumprimentando os irmãos, eu adoro cumprimentar os mais antigos. Por isso que eu cumprimentei o casal que foi me buscar, cumprimentei aquelas duas senhoras ali, aquela senhorinha ali, ó.
A minha avó, ela foi para a Glória com 97 anos. Minha avó andava de mototáxi lá em Manaus, viu? A bicha era danada. Viajava sozinha, não gostava que ninguém a levasse para lugar nenhum. Vó Teodora. Dormiu como passarinho, foi para a Glória. Mas eu gosto porque é uma turma que muitas vezes nós esquecemos. É uma turma que vai ficando à margem, à beira do caminho, nós precisamos trazê-los para perto. Sabe por quê? A maior de todas as dores é quando nós perdemos. Aí nós vamos fazer como Davi. Meu filho, eu poderia ter dito para você, Absalão, que eu te amava, mas não disse enquanto estava vivo. Meu filho, eu poderia ter te abraçado, mas não abraçou quando estava em casa. Meu filho, eu poderia cuidar melhor de você, mas não cuidou, expulsou de casa. Nós precisamos amar. Amar gera mudança. O que nós chamamos metanoia no grego, que nós traduzimos para a psicologia, é a mudança de comportamento. Comportamento. Os meus filhos precisam ser amados todos os dias, porque eles vão ver eu fazendo isso com eles, eles vão fazer com os filhos deles, e os filhos deles, vendo eles fazerem com os filhos, vão fazer com os outros filhos, ou seja, a gentileza acaba gerando uma gentileza, e nós precisamos amar as pessoas. Irmãos, uma das maiores respostas que a Igreja de Cristo tem que dar para a humanidade é o amor. É o amor. É a forma carinhosa que nós tratamos aquele que não tem Cristo. É a forma carinhosa que nós tratamos os nossos vizinhos. É a forma carinhosa que nós tratamos as pessoas que nós nunca vimos. É o amor de Cristo. O que faz a diferença em nossas vidas. E as nossas famílias precisam viver esse amor todos os dias, para que possam desfrutar da graça de Deus todos os dias em suas vidas. Amém? A graça provém de Deus. Deus nos dá a graça comum e a graça salvadora. A graça comum, irmãos, foi derramada sobre todas as pessoas. A graça comum foi derramada sobre todas as pessoas. Todas são dignas de salvação. Todas merecem ser abençoadas por Deus. E como nós temos visto pessoas que não têm a Cristo, mas são abençoadas por Deus. Mas a Bíblia fala que nós não devemos ficarmos preocupados com aquele que prospera em seu caminho, porém que aquele que não conhece ao Senhor, porque aquele que prospera em seu caminho, não conhece ao Senhor, lá na frente ele tem um caminho de morte. Mas aquele que prospera o seu caminho e teme ao Senhor, se ele viver para o Senhor, ele tem prosperidade de vida. E nós temos que tomar cuidado com isso. A graça comum foi derramada sobre todas as pessoas, independentemente da sua fidelidade a Deus. A graça salvadora é concedida àqueles que se arrependem de seus pecados e creem em Cristo Jesus. Nós não merecemos nenhuma delas, mas nos é oferecida diariamente. Eu não merecia. Existe uma música que fala assim: eu não mereço tanto amor, eu não mereço teu perdão. A dor que passou meu rei, meu Senhor, sempre te adorarei com louvor. Vocês já cantaram aqui nessa igreja essa música, eu acho. Eu acredito. Nós não merecíamos essa graça. Nós não merecíamos nenhuma das graças, nem a salvadora, nem a outra. No entanto, Deus nos dá todos os dias, Deus nos livra da morte, Deus nos livra de um assalto, Deus nos livra de um acidente, Deus nos livra de tanta coisa, Deus nos livra do homem perverso, Deus nos livra daquele que tenta invadir a nossa casa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de nossa casa, nos livra todos os dias. Ou seja, nós não merecíamos nada, no entanto, Deus nos ama. E pelo fato dele nos amar, ele nos oportuniza esse privilégio de sermos agraciados por ele todos os dias. Isso é motivo de dar glórias ao Senhor, é motivo de agradecer a Deus sempre, é motivo de cantar com alegria, é motivo de participar da escola bíblica dominical. Sabe por quê? Vocês são responsáveis pelos filhos de vocês. Se vocês não vêm à escola bíblica, os filhos não vêm. E vocês vão prestar conta com Deus. Podem ter certeza disso. Porque ele vai cobrar. Talvez Davi esqueceu, por ser rei, cuidou tanto da igreja, esqueceu de levar o filho para a escola bíblica dominical. Vou tratar os assuntos do reino. Esqueceu da EBD, esqueceu do culto de oração, esqueceu da reunião das crianças, esqueceu da reunião dos homens, esqueceu da reunião da MCM, né? E aí teve o que teve no seu lar, totalmente destruído, desestruturado. Sabe por quê? Porque quando ele esqueceu de obedecer ao Senhor, a graça deixou de ser derramada sobre a vida dele, assim como aconteceu com Saul, assim como aconteceu com outros reis da época, que quando serviram ao Senhor,
Quando fizeram segundo a vontade do Senhor, foram abençoados, mas quando esqueceram de Deus, passaram a viver a consequência de sua desobediência. Nós precisamos amar a Deus de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Amém? Talvez a pessoa em nossa casa, de fato, não mereça a nossa bondade, mas como imitadores de Deus, nós precisamos dar essa bondade. A graça é fonte de bênção na família. A graça gera cura. Vocês sabiam disso? A graça gera cura. Não aquela cura física, mas a cura espiritual. A grande parte das pessoas que têm visitado os nossos consultórios na área de psicologia, elas não estão doentes fisicamente. Às vezes há uma somatização. Há uma somatização que ela ficou tão estressada, tão depressiva, tão ansiosa, começa a cair os cabelos. Começa a aparecer urticária no corpo dela todinha. Aí você vai no médico, tem médico aqui? Vai ao médico, o médico pede uns exames. Olha, não deu nada aqui, meu filho. Não, esse médico não serve. Esse médico não sabe de nada. Vou em outro médico, gastou mais R$300. Toma, tio. Né? Vai ao médico, você não tem nada, meu filho. Rapaz, só tem esses médicos que estão formando agora, não sabem de nada. Eu vou naquele médico mais velho que tem em Santarém. Vai lá, o médico pede os mesmos exames, diz a mesma coisa, e ela não percebe que o problema dela é psicológico. Ela não percebe. Depois que ela percebe, e quando ela resolve ir ao consultório, é porque o cabelo já está quase todo no chão. Ela está criando ferida no corpo. Ou a perna parou de andar, de movimentar. Somatizou tudo. E aí ela aparece lá, toda quebrada. E eu olho para ela, ela olha para mim. Aconteceu isso. E ela disse, você não vai falar nada? Eu digo, não, eu quero te ouvir. Não estou aqui para te falar nada. Já foi ao médico? Já. Vários médicos, sim. O que foi que eles disseram? Que eu não tenho nada. Então você vai me contar o que é que você tem. E aí a gente começa a trabalhar. A graça gera cura aqui. Aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher teve 2 curas, a física e a espiritual. Aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, pela lei de Moisés, deveria ser morta, apedrejada, né? Na beira da praia, levaram-na até Cristo. Disseram, olha aqui, pela lei de Moisés tem que ser morta. Apedrejada. Porque ela pecou. Muito bem. O psicólogo Jesus olhou para a areia, encontrou um graveto, começou a riscar, mas antes ele disse, aquele que não errou, aquele que acha que está perfeito, atira a primeira pedra sobre essa mulher. O cara era terapeuta top das galáxias, não era? Não precisou fazer nada. Simplesmente falou rapidamente. Todo mundo curvou sua fronte, foi embora, porque lembrou que bateu no filho sem o filho merecer, que agrediu a mulher sem a mulher ter feito nada, e nem pode, porque é crime e é pecado, né? Discutiu com o vizinho, sem o vizinho ter falado nada para ele também, aí foi embora, cada um foi embora. Ele olhou para aquela mulher e disse, minha filha, onde estão aqueles que disseram que você tem algum problema? Foram todos embora, nem eu também digo que você tem nada. Vá para sua casa, mas me prometa uma coisa, não peque mais. Ele amou aquela mulher, e ele usou de graça para com ela. Amém? A graça gera cura. Um dia, eu estava brigando aqui, foi uma frase que eu peguei de um autor desconhecido, um dia eu estava brigando com meu pai, e ele me deu um tênis, eu não merecia, mas aquilo me levou de volta a ele. Era o tênis que ele mais queria. Discutiu com o pai foi para o trabalho, voltou com o tênis dele. É doido, um pai desse merece ser beijado todo dia. Eu só ganhei que chute na minha vida. Até que um dia eu comprei um tênis. É assim mesmo. A graça gera prazer de estar perto. Né? A graça gera prazer de estar perto. Você sente alegria, prazer, não quer mais largar a comunhão do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, porque a graça de Deus, ela inundou de uma forma tão
Especial aquela família que eles representam um pedacinho da igreja de Cristo na terra. E a graça gera prazer de estar perto. A igreja deve viver essa graça todos os dias. Deve viver essa graça todos os dias. Tem que pegar a palavra chamada indiferença e jogar fora. E viver só o amor, o respeito, a comunhão, prazer de estar junto, reunir na igreja, culto de oração. Mano, se vocês... Aqui um recado para vocês e um conselho. Porque psicólogo não dá conselho, não. Então, é um conselho de um amigo. Tenho 21 anos de ministério. Eu fui pastor da primeira igreja batista de Santarém 10 anos, ininterruptos. De lá eu saí para formar e fazer as faculdades que eu fiz. Isso não me torna melhor ou pior do que ninguém. Eu simplesmente continuo sendo Elieber, esse rapaz que vocês estão vendo aqui, esse rapaz que aquele rapazinho lá do finalzinho me conhece há anos, né? Frequentou a primeira igreja há muito tempo. E eu fui a primeira pessoa que eu fui cumprimentar, fui ele. Isso não me torna o que eu tenho, o que eu sou, o que eu adquiri, melhor do que ninguém. Mas nós precisamos entender uma coisa. É o melhor momento que nós nos aproximamos de Deus é quando nós oramos. Venha orar. Participe das orações de sua igreja. Se você vem, Deus seja louvado por sua vida. Se você não vem, pense sobre isso. Porque na comunhão dos irmãos, orando juntos, nós vamos dizer, nós somos uma família que vive debaixo da graça. E nós vamos receber as bênçãos do Senhor. Eu desafio qualquer um de vocês aqui a me provar que quanto mais você orar, pior você fica. Estou desafiando, viu? Quanto mais você ora, quanto mais você participa das atividades da igreja, quanto mais você vem à casa do Senhor, na comunhão dos irmãos, na comunhão dos santos, como diz a Bíblia, você vai ficar pior. Duvido, pelo contrário. Todas as pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, nenhuma voltou para dizer, não deu certo. A mulher do fluxo de sangue foi curada, nunca mais voltou para reclamar. Aquela mulher pega em flagrante adultério, nunca mais voltou para reclamar, mas também nunca diz a Bíblia que ela pecou de volta. Aquele coxo de nascença que passou a andar, nunca mais alguém na Bíblia diz que ele ficou coxo novamente. O cego de nascença também, que foi o cara que disse na frente dos fariseus, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu só sei de uma coisa, eu era cego, e agora eu vejo. E foi aquele rapaz chamado Jesus que me curou, tá? Desculpa aí, tchau, obrigado. Foi embora. Nós precisamos viver debaixo da graça. Queremos um abençoador, mas às vezes não, queremos a bênção às vezes, né? Mas nós não queremos esse abençoador que é chamado Cristo. Precisamos buscá-lo todos os dias, a igreja precisa buscá-lo, a família precisa buscá-lo para que possa viver debaixo dessa graça maravilhosa. A graça gera laços além do de sangue, né? Tem colegas da gente que parecem ser irmãos da gente, que passam a ser amigos, que a Bíblia fala, amigos mais achegados que irmãos. Tem pessoas que convivem em nossa casa, gerou uma amizade tão profunda que parece que são filhos da gente, são irmãos da gente, e assim vai. A igreja tem que ser dessa forma. Ela tem que gerar comunhão. Comunhão gera comunhão, e comunhão gera crescimento. Restaura relacionamentos falidos, cria um ambiente de aceitação e segurança. A graça faz isso. Eu, por mim mesmo, não consigo fazer isso. Mas a graça de Deus consegue restaurar vidas. Amém? A graça, ela pode ser praticada. Como a graça pode ser praticada? Como praticar essa graça de Deus? Sendo mais tolerantes. Esquecendo daquele rapaz chamado Seu Saraiva. Esqueça ele. Eu já vi, eu morei no Nordeste, então o cearense fala muito de um rapaz chamado Seu Lunga. Outros falam muito do Seu Saraiva, que tinha até na televisão. Pergunta idiota, tolerância zero. Esqueça isso da sua vida familiar. Esqueça isso da comunhão dos irmãos. Esqueça isso do seu viver diário. Esqueça isso. Seja mais tolerante. O outro nunca vai ser igual a mim sempre. Ninguém é perfeito, ninguém é igual a ninguém. O outro sempre tem suas deficiências, assim como eu tenho as minhas deficiências. Mas nós precisamos nos entender.
Ou seja, Deus me amou apesar de eu ser pecador, apesar de eu ser feio, apesar de eu ser falho, apesar de eu não ter nada, apesar de eu não ter projetos, apesar de eu não ter sonho, Ele me amou. O outro tem que ser aceito dessa mesma forma. Nós precisamos viver debaixo da graça do Senhor em nossas vidas, né? Precisamos nos colocar no lugar do outro. A ideia da empatia, sentir a dor do outro é como se você estivesse sentindo em você. É quando você vê seu filho, quando você vai levar seu filho para o hospital pela primeira vez tomar aquela vacina, né? Eu já assisti um vídeo de um japonesinho, cabecinha bem pelado, uma criancinha que foi aplicar a vacina dele, ele nem sorriu, fez nada. Mas depois que a mulher tirou a injeção, o molequinho começou a lagrimar. E eu já vi um vídeo também de um pai, a criança morrendo de rir, aplicando a injeção na criança, depois a criança começa a chorar, as enfermeiras filmam o pai está desesperado chorando ao lado da criança. Nós temos que entender que a empatia ela é importante. Sentir a dor do outro é como se não tivéssemos sentido por ele a mesma dor, a dor que ele sente. Tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Devemos tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Isso é viver debaixo da graça. Todas as pessoas que chegaram até Jesus foram bem tratadas. No Sermão do Monte, quando ele terminou de pregar o Sermão do Monte, a Bíblia fala que aquelas pessoas já estavam ali com fome, já estava à noite, e ele ia fazer o quê? Com aquele meio mundo de gente precisando comer. Ele sentiu a dor deles e se preocupou com eles, foi gracioso e amoroso com eles. E foi o que ele disse: o que é que vocês têm de comer? Aí chegou um menino, por isso que é bom ensinar a criança também que deve andar, porque se você ensinar, ele vai ser crente desde criança. A criança entendeu que é repartindo que você ganha. É sendo bem, abençoando que você é abençoado. Ela diz: olha, eu tenho aqui, Jesus. O que tu tens aí? Quantos pães e quantos peixinhos? Quantos 5 pães e quantos 2 peixinhos? 5 pães e 2 peixinhos. A criança levou até Jesus. Olha como uma família era abençoada por Deus. Como uma família vivia debaixo da graça, ensinou seu filho a ser bênção. E a Bíblia fala que ele sustentou naquela noite, alimentou aquele meio mundo de gente. Todo mundo ficou feliz, ouvindo a palavra e tendo sua vida abençoada pelo Senhor. Também tratar as pessoas melhor do que você espera ser tratado. Seja o melhor atendente. Seja o melhor médico do mundo, seja o melhor profissional, o melhor porteiro, o melhor motorista do mundo, seja o cara mais gracioso do mundo, a pessoa mais amorosa do mundo. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você faz isso com alguém, eu acredito na lei do retorno. Um dia, esse alguém vai lhe ver lá na rua e vai lhe agradecer por um simples gesto adotado por você. Eu conheço pessoas que, na verdade, eu nem conheço. Eu ando ali pela rua de Santarém, aí eu vou caminhando no bosque, agora eu resolvi treinar com o pessoal da Polícia Militar, para nunca mais. Eu treino um dia, amanhã passo 2 semanas doído. A vida é assim mesmo. Eu treino, eu corro com eles, ele intensifica, a turma treinando, o pessoal que passou na PM, tudo marombado, e eu lá. Barrigudinho, está menor já, graças a Deus, mas é uma semana doído, mano. Pedindo a graça de Deus sobre a minha vida. Né? E as pessoas olham para mim: ei, pastor, eu não sei nem quem é. Eu só falo: ei, tudo bom? Ei, pastor, tudo bom com você? Eu não sei quem é. Uma vez eu fui ao presídio, aí o rapaz: ei, pastor Eliebe, nós disse meu nome. Eu digo: o quê, rapaz? Até aqui o povo me conhece. Olhei assim, era um rapaz que uma vez veio de Macapá, em 2003. Eu atendi lá na igreja, participou dos cultos, não tinha o que comer, de mamãe, faça a comida para esse rapaz. Vamos alimentá-lo, cuidar bem dele. Depois esse rapaz foi preso. Aí ele me contou: sabe o que era, pastor? É que eu, um dia, matei alguém. E eu vim para Santarém. Eu precisava voltar para me apresentar de novo. Eu não me apresentei, estou preso aqui. Mas digo: mas tu é crente, né? Não sou crente, eu sirvo a Jesus. Então, mano, cumpra a sua pena e depois vá para a sua casa. Tem pessoas que eu não conheço, mas elas me conhecem. Na minha faculdade, ninguém sabia meu nome, minha pior raiva era essa. Só dizia assim: ei, pastor. Aí eu falei com o meu professor Birinha: ei, Birinha, me chama pelo meu nome. Tu é pastor. Não, me chama pelo meu nome, pelo menos uma vez na tua vida. Tudo bem, pastorzinho de Eliebe. Aí pronto, não adiantou de nada.
Ou seja, a graça de Deus faz com que as pessoas sejam abençoadas por nossas vidas. Nós precisamos viver essa graça todos os dias. Cantamos a graça várias vezes, lemos várias vezes texto da graça. O que isso quer dizer para mim e para você que nos visita essa noite? Significa que a nossa vida sem a presença de Deus nela não é nada. Para ela ter sentido, você precisa entregá-la a Cristo. Você precisa reconhecer que você está distante do Senhor. Você precisa reconhecer que precisa da ajuda do Senhor para viver nesse mundo cheio de falha, cheio de pecado. Você precisa da ajuda de Deus para que você possa ter certeza de que quando o dia sair dessa esfera terrena, tem um lugar reservado no céu para você. Isso significa, sabe o quê? A graça de Deus sobre a tua vida. Eu gostaria que você curvasse a sua fronte agora. Fechasse os seus olhos. Eu gostaria que o irmão tocasse uma música. Eu gostaria de desafiar você a tomar uma decisão na sua vida. Eu não sei como é que você está com Deus, eu não sei como é que está a sua família com Deus, eu não sei como é que está o seu lar com o Senhor, eu não sei como está você com Jesus, mas eu sei de uma coisa: Deus ama você. Tudo que Jesus fez na cruz por você, foi para que você se tornasse o melhor cidadão, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor crente em Cristo Jesus, a pessoa mais abençoada do mundo. E o que Ele fez por você, ninguém podia fazer, nem você. Ele morreu numa cruz em teu lugar. Sabe por quê? Porque para Deus você é muito especial. Eu gostaria de saber se há alguém aqui essa noite, que ao ouvir o que eu acabei de dizer, sente o desejo no seu coração de dizer para Deus: olha, Deus, eu sei que eu sou falho. Eu não sou perfeito como pai, como filho, eu não sou perfeito como marido, como esposa, eu não sou perfeito como ser humano, mas eu gostaria de ser melhor. Eu gostaria de ser cada vez parecido com Jesus. E como é que eu faço isso? Eu entrego a minha vida a Cristo. Eu abro a porta do meu coração e peço para que o Senhor entre na minha vida. E seja a partir de hoje o meu Salvador, e não apenas o meu Salvador, que Tu sejas o meu Senhor, o meu dono. Há alguém aqui essa noite que sente o desejo no seu coração de dizer: olha, Deus, eu quero entregar minha vida a Cristo. Se há alguém aqui essa noite que sente desejo no seu coração de entregar a vida a Cristo, de ser abençoado por Ele, de viver debaixo da graça do Senhor, eu desafio você a ficar de pé rapidamente, ou levantar sua mão assim: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Há alguém aqui essa noite que deseja no seu coração entregar a vida a Cristo? Levante sua mão e baixe, eu vou orar por você. Há alguém? Você que é crente em Cristo Jesus, talvez batizado, mas ausentou-se por algum motivo, está distante dos caminhos do Senhor e percebe que é momento de voltar para perto de Cristo, percebe que é o momento de estar perto do Senhor, percebe que é o momento de estar mais perto da graça de Deus e de desfrutá-la de uma forma intensa. Eu quero desafiar você também a tomar uma decisão ao lado de Cristo hoje. Olha, Deus, eu sei que eu pisei na bola contigo, mas eu quero voltar para o Senhor a partir de hoje. Há alguém? Em nome de Jesus, nós vamos cantar. Se você sentiu o desejo no seu coração, vem aqui à frente, eu quero apertar a tua mão, te dar um abraço. E eu quero dizer para você que você é muito amado por Deus. Vamos ficar em pé todos?